Bom dia, graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela vida de todos os nossos familiares, aleluia. Eu te louvo, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, eu te louvo, Senhor. E eu te agradeço, minha irmã e meu irmão, por estar aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor por todos os mantenedores desse ministério. Agradeço ao Senhor pelas intercessoras, pela vida das intercessoras, e vamos juntos estudar o livro de Deuteronômio, né? Hoje nós começamos aí, Deuteronômio 1, nós vamos estudar hoje o versículo 1 ao 2, em nome do Senhor Jesus, porque como eu te disse, nós vamos bem devagarinho para a glória do nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você, minha irmã e meu irmão, a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, seremos sarados, como diz a palavra de Deus lá em Tiago, tá bom? Na carta de Tiago. Mas minha irmã e meu irmão, quando você se inscreve nesse canal, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí. Se você não sabe o que é autorização espiritual, tem um estudo aí já, que eu deixei aí para você ontem, falando sobre autorização espiritual. Então acesse esse estudo e aprenda um pouquinho sobre as verdades espirituais do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar para começar o nosso dia com esse estudo, estudando a palavra de Deus, que quanto mais nós conhecemos o Senhor, melhor nós obedecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, abençoe o nosso estudo de hoje. Vamos iniciar o estudo de Deuteronômio, Pai. Senhor, que o entendimento da Tua palavra esteja na nossa mente, no nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Senhor, abençoe toda a nossa família, toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que se levantou no dia de hoje, que foi orquestrado pelas trevas para ceifar a nossa paz, a nossa alegria, tudo aquilo que está tentando roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde física e emocional, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. O Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome. O Teu nome é autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, Pai. Ô Senhor, eu te louvo, Jesus, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço porque nós temos o Teu Espírito que é santo. E é pelo Teu Espírito que nós seremos guiados, para fazer a Tua vontade nessa terra, Pai. Nos abençoe toda a nossa casa. Dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, ao respeito de toda a nossa família, Pai. Ao respeito de toda a nossa parentela. Do maior ao menor, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Jesus. Nos guarde. Nós não somos nada sem Ti. O Senhor nos ensinou, Jesus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Então, Jesus, eu entrego esse estudo nas Tuas santas mãos. Eu entrego a vida dessa irmã que está me ouvindo e desse irmão que está me ouvindo nas Tuas mãos. Eu entrego a vida dos nossos familiares, todos os nossos problemas, todos os nossos dilemas nas Suas mãos, Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a cura, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem a solução. Porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Ninguém fecha, Deus querido. Então que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos para o nosso estudo de hoje. Então, iniciando hoje o livro de Deuteronômio, veja que o capítulo 1 começa com o versículo 1 dizendo: Estas são as palavras que Moisés falou a todo o povo judeu na margem do rio Jordão, no deserto, na planície e no mar vermelho de Parã, entre Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Aí eu te pergunto, mas por que Moisés começa dizendo essas palavras? É porque, minha irmã e meu irmão, é justo ali que Moisés vai começar a dizer as palavras de repreensão para o povo, enumerando todos os lugares por onde eles passaram e por onde eles despertaram a ira do Senhor.
Mas dizem os rabinos que Moisés aqui, ele menciona só os lugares, deixando de fazer aquela menção assim explícita. Olha, ali vocês fizeram isso, vocês cometeram o pecado do bezerro de ouro. Ele evitou trazer esses pormenores, né? Nós, às vezes, quando nós vamos falar do passado de alguém, dos erros de uma pessoa, a gente faz questão de falar nas entrelinhas tudo que a pessoa cometeu. Não, Moisés aqui só mencionou os lugares, suavizou. Nós temos que ser generosos com as pessoas, ter compaixão de suas falhas, de seus erros. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas os rabinos também perguntam, será que foram somente essas palavras escritas aqui no livro de Deuteronômio que foram realmente faladas por Moisés? Não, claro que não. Pois desde a saída do Egito, o que Moisés mais fez foi falar com o povo de forma contínua, né? Exatamente como um professor que todos os dias dá a sua aula, ou como um pai ou uma mãe que todos os dias ali educa os seus filhos. Porém, saiba que essas palavras ditas aqui, elas foram palavras de admoestação e repreensão ditas por Moisés dias antes da sua morte, tá? E pelas palavras nós vemos que ele estava falando com simplicidade, né? Com muita simplicidade, mas ele também estava falando com amor e com singeleza, ou seja, sem ficar floreando as coisas, tá? Sem ficar usando palavras difíceis. Embora ele falou com beleza, porque ele usou a linguagem poética. Na hora que nós vamos ler sobre o Cântico de Moisés, nós vamos ver que ele usou uma linguagem poética. No entanto, nós vamos ver que a maior preocupação de Moisés era realmente essa preocupação de pai, de lembrar ao povo de Israel, de lembrar aos israelitas sobre os seus erros, para que eles não viessem repeti-los novamente. Entendeu? E aí os rabinos do Talmud dizem que toda vez que a Bíblia menciona a palavra devarim, ou as suas diferentes fricções do hebraico, ou seja, todas as vezes que na Bíblia está escrita essas palavras, ela vem seguida também de outra palavra, que é a palavra torrerá, que significa admoestação, correção, repreensão. Mas nunca no sentido negativo, tá? Mas sim no sentido de guiar o indivíduo a elevar-se até o bem. Ou seja, no sentido de fazer com que o indivíduo se aproxime daquilo que Deus quer que ele se aproxime. Entendeu? A torrerá expressa um preceito, ou seja, uma mitzvah, onde cada um deve repreender o teu companheiro, mas para o bem. Às vezes, né, minha irmã e meu irmão, a gente fala assim, eu repreendi fulano, não deixei ele falar daquele jeito, não deixei ela fazer aquilo, não podia fazer, deixar daquela forma. Só acontece que nem sempre a intenção do nosso coração é que a pessoa venha agradar ao Senhor. Às vezes a intenção do coração daquele que repreende é uma intenção de humilhar o outro mesmo, de deixar o outro sem graça perante as outras pessoas. E o Senhor vê tudo isso, minha irmã e meu irmão. Nós estamos diante de um Deus que é onisciente. Ele não só conhece as palavras do nosso coração, como também conhece a intenção que está no nosso coração. E é isso que ele admira, a intenção que está no nosso coração. Às vezes você não teve nem sim, condições de falar, de repreender o outro corretamente, com palavras às vezes bonitas ou suaves. Às vezes você foi até áspera, mas o Senhor viu o que estava no seu coração. Às vezes o outro ficou até magoado pelo tom de voz que você usou. Mas o Senhor sabe o que estava no teu coração, qual que era o desejo. Se o seu desejo era de aproximar o outro do Senhor, é de fazer com que o outro tenha uma vida santa, então descansa, minha irmã. Descansa, meu irmão. Não importa se o outro ficou com raiva, descansa. Você presta contas é para Deus. Nós prestamos contas é para o Senhor, não é para os homens. É para o Senhor que nós prestamos contas. Ele é o grande juiz. Entendeu? Porque às vezes você fala com a pessoa, eu estou te pedindo perdão pela maneira como o tom que eu falei, mas não pelo que eu falei. Entendeu? Se for o caso, faça isso, minha irmã. Faça isso, meu irmão. Mas fixando aqui ainda no texto, cada um destes nomes vai recordar os principais erros do povo israelita. Porque no deserto, defronte do Mar Vermelho, né, lembra quando o povo queria voltar para o Egito.
Então não precisou de Moisés falar isso novamente. Precisou simplesmente falar ali, de frente do Mar Vermelho. Na planície, recorda os pecados deles com os midianitas. Em Parã, o pecado dos espias. Tofel e Labã lembram a ideia do maná. Quanto eles pecaram rejeitando o maná? Quantas vezes eles rejeitaram o maná? Hatzerotes lembra, então, a rebeldia de Corá e de Zaabe, o pecado do bezerro de ouro. Então, não precisou de Moisés voltar nos pormenores. Bastou ele lembrar os lugares. Entendeu? É como se você dissesse assim, olha, você não precisava nem falar com o seu filho da situação. Você fala assim, você lembra daquela festinha que você foi, né? Não precisava nem de você falar o que aconteceu ali com ele. É só você falar, ó, você tá querendo ir pra festa de novo, né? Mas você lembra daquela festinha que você foi, né? Na casa de fulano, né? Pronto, não vou falar mais nada com você, não. É isso aqui que Moisés está dizendo, minha irmã. É isso aqui que Moisés está dizendo, meu irmão. Ele está aqui como um pai, repreendendo o povo. Aí no versículo 2, veja que Moisés diz, leva 11 dias de Horebe a Cades Barneia através do monte Seir. Então Moisés estava dizendo, mas veja o que vocês causaram com seus pecados. Pois não havia caminho mais curto para eles chegarem até Cades Barneia, que seria o local de acampamento deles próximo já de entrar em Canaã. E este caminho levava 11 dias, porém milagrosamente eles fizeram esse caminho em 3 dias. Então veja que o Senhor tinha pressa de que eles realmente entrassem em Canaã. Porém o pecado que eles cometeram fez com que eles ficassem 40 anos vagando ali em volta daquele monte Seir. Olha o que o pecado faz com a gente, minha irmã e meu irmão. O Senhor tem plano? Tem. O Senhor tem promessa? Tem. Mas os nossos pecados afastam o Senhor de nós. Ou seja, o que é afastar o Senhor de nós? Não é que o Senhor se afaste de nós. Nós é que nos afastamos dos propósitos dele. A gente adia, alonga. É olhando para a situação desse povo aqui, do povo de Israel, que nós vamos criando sabedoria para os nossos dias. E transformando a nossa vida com o Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, reconhecendo as nossas falhas. Entendeu, minha irmã? Não é o profeta que errou, não é a profetisa que te entregou a profecia errada, não, minha irmã. Não é, não. Agora, não é porque o Senhor falou que vai te dar, que Ele vai te dar a qualquer custo. Ah, mesmo que Ele pecar, eu já falei que vou dar, eu tenho que dar, né? Quantos pais fazem isso? Ah, eu falei que ia dar, né? Agora eu vou fazer. Não tá merecendo, não, mas eu vou dar assim mesmo. Não, o Senhor não é assim, não. Não é, minha irmã. Não é, meu irmão. A nossa vida de obediência nos faz herdar todas as promessas do Senhor, mas a nossa desobediência nos faz perder ou arrastar, prolongar essas promessas, fazer com que essas promessas sejam adiadas. É adiadas, não é prolongar a palavra certa. Sejam adiadas na nossa vida. Entendeu? É como se o Senhor falasse, não, eu tenho mesmo realmente para te dar, mas agora você não está merecendo. Você tem que aprender primeiro isso aqui, ó. Depois que você aprender, aí eu vou te dar. O Senhor é pai, minha irmã. O Senhor é pai, meu irmão. E quem é que vai falar com o pai e com a mamãe como é que ele deve corrigir o seu filho? Hein? Somente com a palavra de Deus. Agora o Senhor é Deus. Ele nos deu a palavra e Ele diz aqui. Ele tem a lei, Ele é soberano. É isso que nós vamos aprender estudando no Deuteronômio o tempo todo. Então, na segunda, se o Senhor nos permitir, nos der vida e saúde, nós vamos continuar a partir do versículo 3, tá? Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo nos traz para hoje, a partir desse versículo 1 e 2, do estudo desse versículo 1 e 2? Bem, entenda, minha irmã e meu irmão, que hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa vida, né? Tanto no nosso país como no mundo, onde nós estamos cada vez mais proibidos de falar, né, o que nós realmente pensamos. E estamos, né, à mercê de receber até um processo simplesmente por expressar a nossa profissão de fé, que condena a maneira livre como as pessoas deste mundo estão vivendo. Na verdade, nós estamos o quê? Expressando a nossa maneira de fé, mas eles se sentem ofendidos. Pelo comportamento deles, eles se sentem ofendidos. E aí, é processo, né? No entanto, quando nós vamos
para a Torá, nós vemos aqui Moisés tendo essa preocupação firme de repreender o povo que foi chamado para ser povo de Deus e que aceitou ser povo de Deus. Porque o nosso Deus, ele não obriga ninguém a servi-lo. Porém, se você o serve ou diz que é povo de Deus, você então deve servi-lo em santificação, com uma vida santa diante dele. Então é para isso que existe a repreensão. Eu já falei que esse ministério aqui não é um ministério de alisamento, é um ministério de embelezamento da igreja. Muitas vezes eu sou bloqueada em algumas redes sociais, em algumas plataformas, porque eu falo de forma direta, sem ficar floreando as coisas, sem ficar alisando. A minha preocupação não é likes, não é, embora eu peça que você dê o like aí, que você compartilhe, mas a minha preocupação não é likes, é realmente que você entenda que não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Temos que servir ao Senhor com vida santa, porque um dia nós chegaremos diante dele e prestaremos conta da vida que nós exercemos aqui. Às vezes nós estamos aqui caminhando muito com o Senhor, achando que a nossa vida está muito boa. Quando a gente assusta, a gente não está. A gente já está a um passo de ir para o inferno e nem sabe. Isso já aconteceu comigo, minha irmã e meu irmão. Espero que não esteja acontecendo com você. Porque só o simples fato de você estar aí interessado em estudar Deuteronômio já é um sinal de que você quer ter realmente uma vida santa. Você quer conhecer a palavra de Deus para que você possa obedecê-lo mais, em nome do Senhor Jesus. Mas entenda que ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós podemos cometer muitas falhas. Porém, é na admoestação que nós temos essa chance de chegar ao arrependimento e nos levantar novamente e continuar seguindo em frente com o Senhor. Não é porque uma pessoa pecou que ela está fora da presença do Senhor, não. É falar, irmão, vamos aí, continuar a nossa vida com o Senhor. É pedir perdão e continuar seguindo em frente porque o Senhor nos ama. É o amor dele que nos corrige. Porém, a pessoa que ela é mimimi, que na verdade as pessoas mimimis são as pessoas rebeldes. Elas não aceitam a repreensão. E não aceitam a repreensão de ninguém, tá? Nem do pastor, nem de filho, nem de amigos, né? Nem do irmão que ensina a palavra, nem da profetisa. Não aceita a repreensão de ninguém. E isso para quê? Para a condenação delas mesmas. Porque Jesus, ele nos ensinou a repreender o pecador. Está lá em 17, 1 ao 4. Lucas 17, do 1 ao 4. Jesus diz que se esse pecador ele nos atinge de forma direta, ele deve ser repreendido por nós sim, tá? Para que ele chegue ao perdão, para que ele chegue ao arrependimento e chegue ao perdão e mude a vida e para que haja paz entre nós novamente. É preciso, mas as pessoas mimimi, elas não querem. Ela se ofende à toa. Não falou desse jeito comigo? Quem é ela para falar desse jeito comigo? Quem é ele para falar desse jeito comigo? São pessoas mimimis que, na verdade, são pessoas rebeldes. Nunca aceitaram repreensão de ninguém. Elas gostam muito da profetisa, amam a profetisa, levam a profetisa para casa, dá presentinho para a profetisa, dá cafezinho para a profetisa, enquanto a profetisa está orando, dando boas palavras, entregando profecias de livramento, de prosperidade. Mas quando a profetisa é usada pelo Senhor para repreender, elas não gostam, elas odeiam a profetisa e expulsam essa mulher da minha casa. Elas gostam muito do pastor, amam muito do pastor, gostam muito da igreja, aleluia, Jesus, vamos lá, todo sábado, todo domingo, enquanto o pastor está alisando e passando a mão na cabeça. O dia que o pastor vai fazer uma exortação, elas odeiam, não gostam mais. Porque são pessoas que não amam a repreensão, né? Que não agradecem pela repreensão, pela exortação. E a exortação, toda exortação, quando ela quer te aproximar do Senhor, ela vem do Senhor. Porque Deus ama, Deus corrige aqueles que Ele ama. Então Deus usa pessoas para nos corrigir. Deus usa. Aqueles que não são corrigidos, eles estão aí, indo para o inferno todo dia, achando que está indo para Deus e está indo para o inferno. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão. Porém, entenda que talvez por causa deste medo, desse espírito opressor que está tomando conta do mundo e até mesmo invadindo as nossas casas, as nossas igrejas, o nosso local de trabalho, nós estamos ficando cada vez mais em silêncio e deixando as pessoas à deriva da sua própria sorte, à deriva dos seus pecados.
Tem mãe que não exorta os filhos mais com medo dos filhos. Porque um espírito de opressor está tão grande no filho que o filho já vem para cima dela igual um leão. Quando ele não responde, o que ele faz? Ele fica calado, fica em silêncio. A mãe fala, poxa, não posso falar nada com ela porque ela não conversa mais comigo. Não olha mais na minha cara. Não, eu não suporto isso. Isso é o quê? Espírito opressor. Você tem que repreender. Faça um dia aceito, diabo. Você me repreender, me oprimir dentro da minha própria casa. Minha irmã, autorização espiritual. A casa é tua. Você tem liberdade dentro da tua casa. É você que define o que vai acontecer dentro da tua casa. É você, meu irmão, que define o que vai acontecer dentro da tua casa. Tem mulher aí que vê o marido fazendo coisas absurdas e não repreende porque o espírito opressor vem com fúria para cima dela. Ela fala, não posso falar nada com ele, que ele falta me bater. Irmã, tá repreendido antes, repreende e fala, cala-te, diabo. Ele é uma só carne comigo, não é contigo não. E se eu quero Jesus, ele também tem que querer. Minha irmã, autorização espiritual, a casa é sua. A casa é sua, você não está na casa dos outros não, a casa é sua. Pega isso aí para você em nome do Senhor Jesus, usando a autoridade que o Senhor te deu. A autoridade que o Senhor te deu. Então, minha irmã e meu irmão, que venhamos agir com a coragem do Espírito Santo. Você pode estar até aí agora com medo no seu coração. Mas o Espírito que está com você é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, o nome dele é coragem. Coragem, força, equilíbrio, moderação, domínio próprio, tá? Bondade, benignidade. Tudo isso faz parte do Espírito Santo de Deus. Então vamos aprender a repreender os nossos irmãos em seus pecados. E assumir mesmo, tá? Essa posição de pai e de mãe mesmo. Igual a Moisés, sem ficar floreando, tá? Mas querendo o tempo todo livrar os nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes, a nossa família do inferno. Do inferno. Sabe? Porque o Senhor não vai perdoar o nosso pecado de covardia, não. Os covardes, eles não vão herdar a salvação. Não vai, não. E que o Senhor nos perdoa se no dia de ontem nós tivemos esse pecado de covardia. Que o Senhor nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Porque nós não podemos ver os nossos irmãos, aqueles que nos são próximos, cometerem o mal e ficar calado. Pecado de omissão. Não podemos. Não podemos. Às vezes eu me pergunto, falo, Jesus, será que eu peguei mal com a minha mãe? Será que eu fui muito dura? Mas eu tenho que falar. Tá errado, eu falo, mãe, não pode. Aí quando eu vejo que eu, assim, às vezes não tive uma boa palavra, eu falo, mãe, você me perdoa, porque eu não usei uma boa palavra com a senhora, mas não pode, mãe. Mãe, isso aí está expressando o que está no seu coração, e o que está no seu coração parece que é maldade. É maldade? Então a gente tem. É feio uma filha repreender uma mãe? Parece feio. Mas é uma posição invertida, porque se uma tem a sabedoria, às vezes a posição se inverte. Quantos filhos aí, pastores, que eu já vi não repreendendo seus pais, que estavam em seus pecados de fofoca, de calúnia dentro da igreja, e que depois viram seus pais pagar por aquilo, sofreram mal e ter que ver aquilo. Eu não quero isso para minha mãe, eu não quero isso para ninguém da minha casa. Pelo contrário, eu quero todos com vida abundante diante do Senhor. Então é por isso que eu tenho que falar. É por isso que eu tenho que falar. E quando eu já falei mais, que eu acho que não compensa mais falar novamente, eu falo, eu já te falei tudo que eu penso, você sabe o que eu penso, né? A esse respeito. Ou falo que Deus tenha misericórdia da tua vida. Então assim, em nome do Senhor Jesus, minha irmã e meu irmão, as pessoas são livres para escolher o caminho que elas querem, sim, mas nós também temos que ser livres para dizer o que nós pensamos e não deixar que a pessoa cometa uma coisa errada, uma infração grave contra o Senhor, um pecado grave contra o Senhor perante nós e ficar rindo, sendo conivente com aquilo. Não devemos, todos nós temos um ministério profético, tá? Não deixa só para profetizar repreender, não. Todos nós temos um ministério profético em Jesus. Temos o ministério de sacerdotes. Somos sacerdotes em Cristo Jesus. Tá bom?
e temos vamos herdar essa terra com Cristo. Então nós temos que santificar o lugar onde nós estamos, onde nós pisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Espero ter te abençoado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Com toda a bênção que é possível, principalmente com a bênção da saúde, né? Com a bênção da prosperidade em nome do Senhor Jesus. Porque chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai. Que essa seja a tua maior ambição, minha irmã e meu irmão. Mas que até lá você colabore com Deus todos os dias para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128, que é uma família que obedece e teme o nome do Senhor. Amém? Um beijo, fique com Deus e eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Espero que você esteja aí para me ouvir em nome do Senhor Jesus, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre esse estudo, coloca lá para mim ou manda pelo WhatsApp, tem o número do telefone aí, que eu te respondo com o maior prazer em nome do Senhor Jesus. O Senhor me permitiu estudar, foi para isso, foi para te ajudar a passar para você o que eu recebi de graça em nome do Senhor Jesus, tá? E não perca mais tarde a oração às 18 horas que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Este aqui é o momento de estudar a palavra de Deus. É estudando juntos a palavra de Deus. Mas à noite é o momento da oração, do relógio mundial de oração. Um beijo, fique com Deus, amo você.